Olá, Tangará da Serra, tudo bem? Estamos de volta, chegando com mais um podcast A Tangará que eu quero. Estamos aqui sempre levando as informações para vocês, né? Conversando com várias personalidades da cidade sobre diversos assuntos, né? Na área do esporte, da saúde, educação, classe empresarial, né? Empreendedorismo, de vários assuntos, você que já acompanha já o nosso canal. E você que está chegando agora, já quero pedir já o seu like, deixa o seu comentário, qual Tangará você quer para o futuro, né? E se você puder, inscreva-se no nosso canal, que vai ser um prazer estar você conosco no nosso canal. E hoje estamos recebendo ela, secretária municipal adjunta de saúde, Erislane, né? Está aqui hoje fazendo esse bate-papo aqui com o nosso A Tangará que eu quero. Já quero dar as boas-vindas para você no nosso podcast, Erislane. Olá, muito obrigada. Eu estou muito feliz com esse momento, né? Eu tenho acompanhado as entrevistas, que são muito excelentes, né? Traz muitas informações importantes para nós tangaraenses. E é uma honra para mim estar com você aqui hoje. Oh, maravilha. Bom, Tangará da Serra, um bom tempo ficou somente com o secretário, né? Agora, hoje nós temos a Secretaria Adjunta, né? Que você está à frente da Secretaria Adjunta. Mas para que o nosso público conheça você falar um pouquinho de você. Quem é a secretária adjunta de saúde hoje do município de Tangará da Serra? Então, a prefeitura decidiu, né, já há 2 anos, criar o cargo de secretaria adjunta para que tivesse alguém responsável pela área técnica, certo, e alguém responsável pela parte administrativa e política também. Uhum. A gente sabe que o município é muito grande, tem inúmeras demandas administrativas também, né, e um só não consegue deixar tudo em dias. Certo. Então, o intuito deles foi facilitar e reduzir essa carga que era antes só em um secretário só. Foi criado esse cargo e daí eu recebi o convite para vir ocupar esse cargo de secretária adjunta, considerando que sou enfermeira, né, especialista em gestão pública, tenho uma experiência de 13 anos na gestão pública. Certo. E fui convidada para vir assumir esse cargo e cheguei no município dia 30 de junho de 2022. Vai fazer 2 anos agora que eu voltei para o município. Mas é interessante falar também, porque assim, até para a população de Tangará, às vezes algumas pessoas falam assim, mas por que ela? Quem é ela? Por que ela está aqui, né? Sim, e não sabe assim, de toda a história de vida que a gente tem relacionada à saúde pública e também com o município de Tangará da Serra. Eu terminei minha faculdade em 2010 e eu morava num município pequeno, em outra região. E eu estava muito assim, eu queria muito desenvolver na área da saúde, que era a minha área de formação, que eu sou enfermeira, e lá não tinha oportunidade. E aí eu fiquei um tempo pensando, eu preciso ir embora daqui, eu preciso ir para outro lugar. E eu escolhi Tangará para ser a minha cidade. Oh, que excelente. E aí, em 2011, eu me mudei para Tangará com a cara, coragem e sonhos, né? Porque foi muito sonhador, porque na época o Tangará enfrentava um momento político bem desagradável, né? Mas eu não tinha conhecimento dessa parte do que estava acontecendo. Ainda bem que eu não soube, porque eu vim, né, com muito sonho, muita coragem. E aí eu vim para o município. Nem foi o intuito na saúde pública inicialmente, foi para trabalhar como enfermeira mesmo. No início, meu ex-esposo, ele comprou um lava-jato e ele não conseguiu se manter no município, foi embora. Eu fiquei cuidando desse lava-jato, porque eu queria permanecer em Tangará. Foram, assim, alguns meses bem sofridos na época, mas ali com muita fé, com muita coragem, que eu iria conseguir arrumar um trabalho na saúde em Tangará, e eu aguentei todos os desafios que vieram. Trabalhei nesse lava-jato por, acho que uns 2 meses, até que surgiu uma pessoa que chegou lá nesse lava-jato e conversando comigo, falou que ia aguardar lavar o carro, ficou comigo lá conversando e perguntou, aí conversando com ela, perguntou quem que eu era, qual que era a minha formação, que ele me achou muito desenvolvida. E falei que eu era enfermeira, tinha vindo para Tangará para poder conseguir um trabalho na saúde. E ainda entreguei um currículo para ela e mostrei uma pasta de atividades que eu desenvolvi durante todo o meu percurso na faculdade. Isso. E aí ela olhou para mim e falou assim, o secretário de saúde precisa conhecer você. Olha aí. E aí eu olhei para ela e falei assim, mas quem é você? E ela falou assim, eu sou a diretora da escola José Nodari. E, inclusive, era uma escola que eu queria muito colocar meu filho lá, ele estava de férias, a gente não estava conseguindo vaga, porque tinha 35 na fila de espera. Né? Espera longa, e aí ela olhou para nós e falou que era diretora da escola, eu comecei a chorar de emoção. Aí ela falou assim, por que você está chorando? Eu falei assim, ele está sem estudar, eu não consegui vaga ainda. E tem 35 na espera. Ela falou, não, você pode levar ele. Você quer levar de manhã ou à tarde? Olha aí.
E aí eu olhei e falei assim, nossa, eu falei assim, aí ela pegou e falou assim, pode levar. Aí eu escolhi de manhã, levei ele na escola. Quando eu cheguei lá, ela falou, o secretário de saúde está esperando por você. E aí eu fui... Na época não era ainda o Bezerra, né? Não, na época era o Júnior Schleichen. Ah, era o Júnior Schleichen. E aí eu fui na secretaria, nesse mesmo dia que eu levei ele na escola, cheguei lá, encontrei Júnior e Yolanda, que são pessoas que eu vou guardar para sempre no meu coração. E eles conversaram comigo, pediu para ver essa pasta, essa tão sonhada pasta que por muitos anos as pessoas perguntavam que pasta era essa. Bem aprofundado. E aí ele falou assim, Erislane, olha, a gente quer muito você na equipe, se você aceitar o desafio, né? E falou do momento político do município, que a qualquer momento poderia a gente ser dispensado, né? Exonerado. Se eu aceitava o desafio, eu falei, eu aceito. E eu nem sabia o que eu ia fazer, não tinha conhecimento de saúde pública, que eu era recém-formada, mas tinha muito desejo de permanecer no município e de trabalhar na saúde. E aí comecei, logo teve mudança, porque daquelas oitivas mudou de secretário, mudou de prefeito. E aí eu fiquei fora, acho que quando saiu, aí começou outro pessoal que eu não conhecia, fiquei uns 30 dias fora. E aí eu fui lá conversar com esse secretário. Aí ele ainda falou assim, Erislane, não tem vaga, né? A gente não tá precisando de ninguém na equipe agora. E aí, conversando com ele, ele pediu pra ver essa pasta. Eu ia até trazer pra vocês darem uma olhada, mas eu acabei me esquecendo. E aí, quando ele terminou de olhar, ele falou assim, preciso de você na minha equipe. Já interessou. Já interessou. E aí, eu já fiquei no cargo de assessoria de gabinete, que já era o segundo maior cargo da saúde pública de Tangará da Serra na época. Excelente. E aí eu peguei e fiquei, nossa, mas eu falei, mas eu não entendo de saúde pública, eu sou recém-formada. Ele falou, mas eu percebi que você tem interesse. Então anota tudo, me deu uma agenda, e tudo que você não souber, você estuda, e você vai ser minha parceira nessa caminhada. Ficamos acho que uns 45 dias. E aí, de novo, mudou de secretário. Meu Deus do céu. Aí ele ainda falou assim pra mim, olha, vai vir um novo secretário, então com certeza vai desligar você, porque a assessoria de gabinete é um cargo de confiança e normalmente eles já trazem alguém. Aí eu desocupei a sala e tudo, mas fiquei lá. Ele falou, vem que ele vai dispensar você. Eu falei, beleza. E aí cheguei no outro dia na secretaria, aí já era o Jairo, que era o Jairo Aires, que entrou em substituição. E fiquei o dia inteiro lá, teve reunião com a equipe, ele pediu pra eu participar. Quando terminou a reunião, ele falou assim, Erislane, eu preciso falar com você. Daí eu pensei, vai me dispensar agora, né? É a hora, é agora. E aí eu fui conversar com ele, mas já tinha desocupado, mas a minha pasta estava lá na gaveta. Que a minha amiga falou que não é uma pasta, que é um portfólio. É muito rico de informações, de dedicação mesmo, né? Que foi muito árduo. Do estudo que você fez. De estudo, E aí ele pegou e olhou pra mim e falou assim, Erislane, quem é você? Qual que é a sua formação? Por que você tá aqui? Aí eu fiquei pensando, a brasileira era me mandar embora, né, rápido. Eu falei assim, aí eu falei, né, toda empolgada, eu sou enfermeira, eu vim pra Tangará pra poder construir a minha vida, foi a cidade que eu escolhi pra mim. E aí contei a minha história, ele falou assim, não, eu preciso de você aqui, você vai permanecer comigo. Olha aí. E aí eu permaneci na secretaria. Trabalhei com o Jairo, que já era, no caso, o Saturnino, que estava quando o Jairo entrou, já era o Saturnino como prefeito. Ah, é verdade. E aí eu fiquei um ano, até entrou um ano e meio, que foi final de 2012, na gestão deles. Aí eu voltei para a coordenação de atenção básica, que na época era a minha paixão, né? Então a gente fez um trabalho fantástico, tive uma outra pasta de inúmeras atividades junto com a equipe, de inúmeros resultados, de entrosamento. Fiquei muito conhecida no município, junto com as equipes. E aí eu fui embora para o outro município, tive que retornar, porque na época eu era casada e ele foi antes de mim. Ele me deixou para trás, que eu não quis ir embora. Eu ainda fiquei 8 meses em Tangará sozinha. E aí ele voltou para Araputanga, e aí quando chegou o final do ano, encerramento do mandato, aí foi um outro prefeito que ganhou, aí eu falei, vou voltar, porque eu tinha que voltar já. Mas isso eu já voltei com um emprego garantido, a minha cidade já me olhava de outra maneira, já né? Tinha um conhecimento, daí eu era de Tangará, né? Já entrevista para o estado inteiro, e tive um trabalho muito reconhecido, graças a Deus. E fui para a região oeste, mas eu fui sentida, porque naquele momento eu não podia fazer a escolha de o que eu queria para minha vida. Tive que voltar. Mas trabalhei arduamente na região durante 10 anos. E durante 10 anos o meu coração vibrando. Um dia eu volto. Volta pra Tangará. Desde o dia que eu fui, eu falava, um dia eu volto. De Tangará sempre Sim, volta, eu falei, né? não importa quanto tempo, mas um dia eu volto. E aí fiquei 10 anos, fiz um trabalho muito sólido na região, no município e na região. Fui apoiadora técnica da região oeste pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso, que é o COSEMES, e mais a coordenação dentro do município durante esses 10 anos.
E aí, quando surgiu essa oportunidade desse cargo, que foi, né, criado para a divisão das tarefas, eles me convidaram para vir assumir. Olha aí. E aí, quando eles me convidaram, eu falei assim, esse é o meu momento. Então, 10 anos depois, eu tive a oportunidade de voltar para Tangará e eu vim para ficar. Oh, excelente. Mas as pessoas não sabiam dessa. Sim, e aí, assim, é interessante falar, porque às vezes as pessoas, assim, aí não sabem todo. Às vezes vê você ali e fala, mas e essa Enza, quem que é? Ela será? Ela chegou. Não, você já está com um trabalho desenvolvido em Tangará da Serra já ao longo do tempo, desde 2010. Sim. Então, isso foi muito importante e muito marcante. Aí você já está desde 2002, especificamente na Secretaria Adjunta, né? Isso, 2022. Município. E você desenvolveu um trabalho na atenção básica do município de Tangará da Serra, né? Sim. Eu quero entrar em alguns assuntos, porque, veja bem, nós temos que deixar bem claro hoje para o pessoal que está nos assistindo, que vai estar acompanhando, porque hoje o gargalo de Tangará da Serra hoje se concentra em cima da UPA, né? Mas a UPA não é o único item ali que as pessoas, a saúde pública hoje de Tangará da Serra não pode se resumir a só a UPA. Existe um arcabouço muito grande aí nessa seara da saúde pública. Então vamos começar nesta área que é importante, que é a atenção básica, que é a sua área, né? Como que se está caminhando a atenção básica no município de Tangará da Serra hoje? Então, é importante que você falou que a gente tem uma rede de serviços, e uma rede de serviços estruturadas. Então, a gente está atravessando um momento de epidemia, então a gente está trabalhando na UPA além da capacidade, mas a gente não pode esquecer todo o trabalho que tem sido desenvolvido por trás dessa rede de serviços de atenção básica e atenção especializada que a gente tem no município. Tangará hoje é um município extremamente estruturado, é um dos municípios de maior porte que tem uma cobertura excelente de atenção primária. Nós temos uma cobertura de 87,52% de atenção primária no município, que é de unidade básica de saúde. Nós temos 22 postos de saúde distribuídos na cidade, além dos postos volantes na zona rural. E aqui a gente tem essa equipe volante que faz os atendimentos. Então, a gente tem uma cobertura excelente. Tem municípios que têm 50 e poucos por cento, 40 e poucos por cento, que são maiores. E a gente tem 87,52%, já com probabilidade de aumentar a cobertura com a construção da unidade básica do Buritis, que vai atender a região Buritis 1 e 2 e Bela Vista, né, que já está pronto o projeto, protocolado na vigilância. A gente vai construir essa unidade básica, ela já com pro tamanho para 2 equipes, já pensando na probabilidade de aumentar. Então, provavelmente, a gente vai chegar quase a 100% de cobertura no município de Tangará da Serra. Essa porcentagem, ela nos dá que posição nos 141 municípios do Mato Grosso? Nós ficamos entre os 10, entre os 5, 87%? Provavelmente, assim, não vamos ficar entre os 10, porque assim, dos 141 municípios, a maior parte dos municípios do estado de Mato Grosso são de pequeno porte, né? 4 mil, 13 mil habitantes, 5 mil, então coloca uma equipe, tem mais facilidades para atingir 100%. Coloca uma equipe, eu já cubro 100%, 2 equipes eu cubro 100%. No porte de Tangará da Serra, pode ser que nós estamos aí nesse... Do porte de Tangará da Serra, a gente é um dos municípios que tem a maior cobertura. Então, a gente tem uma cobertura excelente, a gente ultrapassa o município de Sinop, de Sorriso na cobertura, Cáceres, entre outros. Então, a gente tem uma cobertura muito boa e já com uma tendência a aumentar com a construção dessa nova unidade básica de saúde. Essa nova unidade básica de saúde lá do Buritis praticamente não vai chegar a 100%, ainda vai faltar mais uma outra região? Ainda falta, ainda vai faltar. Vai faltar ainda, mas assim, já com essa probabilidade, porque essa unidade, ela já vai ser para 2 equipes, já pensando no aumento de população naquela região. Então, a gente já vai ter uma unidade já estruturada para poder acolher uma nova equipe na hora que ampliar a população de lá. Agora, a saúde básica é importante a gente falar, mas também devido às suas deficiências, por quê? Hoje as pessoas, para atender, né, vai lá na unidade de saúde da família para ser atendido, o médico, ele tem um número X de pessoas para atender durante o dia, né? Não é a pessoa chegar, por exemplo, lá e tá com algum probleminha lá e ele ser atendido. Ele precisa fazer um pré-agendamento para ele ser atendido hoje na unidade de saúde? Isso, a gente tem um agendamento prévio, né, que a gente tiver feito aquela agenda, e tem a quantidade de vagas que fica disponível para livre demanda. Porque assim, aquele paciente está sentindo dor, está passando mal, ele tem que ter essa brecha durante a agenda semanal para ele conseguir o atendimento. Então, a gente tem aqueles atendimentos ambulatoriais programados, que não são urgência, que é mais para prevenção mesmo. E também fica essa vaga na agenda para atender esses pacientes que vão procurar livre demanda durante a semana. O médico, o conselho tem um número
mínimo e máximo que o médico na saúde básica ele vai atender? Ele não pode atender, por exemplo, lá, o número lá de pessoas lá. Ele tem que ter um número X? Olha, antigamente tinha uma limitação tipo de 15 pessoas por período, né? Tinha uma legislação que ela direcionava para que o médico da atenção básica atendesse de 15 pessoas por período. O CRM, ele retirou essa legislação e ele, na legislação atual, ele fica a critério do médico, porque cada médico tem um ritmo, cada médico tem uma conduta, então o médico ele vai avaliar a quantidade de pacientes que ele atende por período, sim. porque a atenção básica ela tem que ser resolutiva. Há uma diferença muito grande, às vezes as pessoas querem comparar, mas lá na UPA atende tantos, na UBS atende tantos. É muito diferente o tipo de atendimento. Certo. Na unidade básica de saúde, o médico ele vai acompanhar a Dona Maria, ele vai saber onde a Dona Maria mora, se ela é hipertensa, se ela é diabetes, se ela está fazendo acompanhamento na unidade, se ela teve algum tipo de complicação. Então, a estratégia de saúde da família, ela foi criada para ter esse vínculo com a comunidade. Acompanhar. Então, eles têm que conhecer exatamente quem são esses pacientes, fazer o monitoramento. Então, demanda um pouco mais de tempo. Então, ele não atende todos os dias esse número aí de 15. Vamos pegar esse número de 15 de manhã, daria 30 pacientes. Então, devido ele ter que acompanhar o seu João, a Dona Maria, etc., ele vai ter os dias que ele vai fazer esse trabalho. Então, ele não vai estar de segunda a sexta-feira na unidade. Ele fica de segunda a sexta-feira na unidade, nesse horário comercial, né? Só que aí, o que acontece? A gente tirou um relatório para avaliar. Os nossos médicos já atendem mais ou menos essa proporção. A gente não atende inferior. A gente não pode exigir ou cobrar, falar, não, você tem que atender tanto. Mas, assim, olhando nos relatórios, no acompanhamento que a gente faz, a gente vê que os nossos médicos do município, eles já atendem. Aí, o que às vezes a população, ela confunde, que ela fala assim, eu fui lá, agendou o médico atende só 10. Só 10. Não é que ele atende só 10, ele faz uma agenda programada fixa de 10, mas ele tem que deixar uma vaga na agenda para aqueles casos que vão chegando sob livre demanda. Eu não posso agendar fixo todos os pacientes. Eu tenho que deixar a abertura na agenda do médico para atender aqueles casos que chegam lá, que precisam de atendimento imediato. Aí, às vezes, eu vejo que as pessoas confundem isso. Eles acham que aquele limite de agendamento é a quantidade que o médico atende. Não é. É fixo. Porque aí ele tem que atender o crescimento e desenvolvimento infantil. Então, as crianças menores de 1 ano têm acompanhamento mensal na unidade. Menores de 5 anos, ela tem um acompanhamento assíduo, por causa para manter a carteira vacinal atualizada, para que acompanhe o desenvolvimento dessa criança. A gestante, ela tem que ser captada antes da 12ª semana de gestação para ter um pré-natal adequado, para ter segurança e garantir redução de mortes e complicações na gestação para a mãe, também risco de morte para o bebê. Então, assim, tem todo um cuidado que tem que ter. Com relação aos exames que são realizados com as gestantes durante o pré-natal. Então, tem os hipertensos, tem os diabéticos, que também precisam de acompanhamento, saúde do homem, saúde da mulher, que a gente faz a prevenção do câncer de colo do útero, entre outros, além de atualização de caderneta vacinal. E isso aí, esse trabalho aí, fora das consultas, ele faz uma vez por mês, uma vez por semana, por exemplo, acompanhar. Ele vai na residência também, o médico da unidade da as saúde. unidades básicas, eles têm um dia, o meio período da semana, que é para visita domiciliar. O que significa visita domiciliar? Isso. Meio período da semana fica para visita domiciliar. Mas ele vai em alguns. Ele vai isso. O que acontece? Os agentes comunitários, junto com a equipe, faz eles têm ali o controle de quem são os acamados que é daquela região. E eles programam aquelas visitas para o médico ir avaliar esse paciente, né? E fazer o acompanhamento adequado dele. Aí, na unidade, nos outros dias também, a gente trabalha com esses programas. Tem o dia que vai atender as gestantes, mas não quer dizer que ele vai atender. Vão até lá vai na unidade. É na unidade que atende. Certo. Ele tá lá, programou a agenda de gestante, que a gente tem que acompanhar certinho, que ela tem que fazer no mínimo 6 consultas durante o pré-natal. Então, o ideal é que ela comece antes da 12ª semana de gestação e tenha no mínimo 6 consultas durante o pré-natal dela, para garantir um pré-natal seguro e adequado para essa gestante. E aí tem bastante gestante, então eles fazem todo esse acompanhamento. Aí ele tem a agenda lá da gestante, ele vai atender só a gestante? Não. Ele atende a gestante, mas se teve alguma outra situação que chegou na unidade e tem disponível, faltou alguém, o médico vai atender. Então, independente se é gestante ou não. E aí, nessa sistemática aí, dentro do município de Tangará da Serra, na área da atenção básica,
A unidade de saúde, a unidade básica da saúde, né? Isso. Tá. E aí ainda tem o tal do chamado posto satélite. O pessoal, não, o postinho ali, o pessoal diferencia ou usa essa nomenclatura. Tem essa diferença aí aqui no município nosso? Não, a gente, dentro da zona urbana, não. A gente tem 22 unidades básicas de saúde com a equipe de estratégia de saúde da família. Não existe mais aqueles postinhos que falavam, não tem médico. Os satélites hoje são os das comunidades rurais, que a equipe volante faz os atendimentos nessas comunidades. Não temos como ter uma unidade básica na zona rural, já mais dificultoso. Porque tem a quantidade de população mínima, né? Ah, entendi. Mesmo que reúne, por exemplo, no assentamento, todas as agrovilas não daria para colocar, por exemplo, a unidade básica lá na agrovila. Mas aí tem uma equipe volante, a gente ficou um tempo sem, porque estava com a questão do programa Mais Médico, que eles fazem a substituição, aí às vezes demora, o edital chama, não vem ninguém, aí tem uma demora aí, mas normalmente na rotina a gente tem uma equipe volante, com médico, enfermeiro e técnico, que ele faz as visitas e atende nessas comunidades rurais. Isso aí também são dias semanais, tem os dias da semana que eles fazem os atendimentos. Cada dia eles vão numa comunidade. Vai até o local para atender. E aí, falando sobre isso, até trazer uma novidade, né, para a nossa população de Tangará, que a gente fez a gente lançou um projeto, uma construção de uma unidade básica, Centro 1 e Centro 2, que vai ser construída na região central. Já foi aprovada pelo PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento. Então, ela já foi selecionada, a gente vai receber recurso federal para essa construção. É uma unidade de saúde. Isso. Com certeza vai ter contrapartida municipal, porque as nossas unidades estão sendo construídas bem estruturadas. Mas a gente vai ter a unidade básica construída na região do centro. Então, aquele posto, o posto do centro da Rua 5, ele vai para essa estrutura. Aí vai ser uma construção para 2 equipes. Então, vai ficar a equipe do centro mais a equipe volante da zona rural. Então, assim, é isso. Vai ter lá dividido, cada um vai ter seu espaço, a zona rural. Excelente. Vai fazer as visitas na zona rural. E quando eles estiverem na zona urbana, eles voltam para o posto dele, onde vai ficar referência para a nossa comunidade rural. Quando estiver na cidade, ter uma referência para eles receberem o atendimento. E o posto central que as pessoas usam, o posto central que é perto dos camelô ali, hoje ali tem uma unidade de saúde ali hoje? Dentro? Isso, lá é o nosso centro de especialidades da mulher, certo. né? São todas as especialidades. Isso, centro de especialidades da mulher, um ambulatório da mulher. Então, a gente tem 2 estruturas num único prédio. Então, lá a gente tem os especialistas que atendem lá e temos também, nós somos referência regional no ambulatório de saúde da mulher, com ginecologia. Então, a gente atende tanto o município de Tangará da Serra, quanto os municípios da região Médio-Norte. Para a gente caminhar para uma outra, mas ainda falando da saúde básica, dessas 22 unidades hoje, o município de Tangará da Serra está conseguindo manter os 22 médicos dentro dessa unidade, 22 enfermeiros, saúde bucal, como que está nessas unidades hoje dentro da cidade de Tangará da Serra? As 22 unidades têm médico, às vezes ocorre o lapso da substituição, porque vence o contrato de um pelo programa, porque dos nossos 22, 4 são concursados, os demais é tudo o programa Mais Médicos ou Médicos pelo Brasil. Então, a gente depende dessa reposição do Ministério. Então, às vezes há um lapso aí entre um e outro, mas as nossas equipes estão completas. Estão completas nessa saúde aí. Aí, a saúde bucal, a gente tem, das 22 unidades, a gente tem 14 equipes de saúde bucal, que é importante a gente falar também, que nessa gestão a gente conseguiu ampliar mais 4 equipes de saúde bucal. Tinha 10. A última vez que teve ampliação de saúde bucal, se eu não me engano, foi em 2007. Mas ela não tem que acompanhar Não necessariamente. Não? Assim, o intuito do seu Wander, a partir de agora, desde quando ele entrou, é que todas as unidades básicas que forem construídas já tenham a estrutura para acolher a equipe de saúde bucal. Porque o intuito é ampliar, né? Já ampliou 4. Certo. Então, a última foi em 2007, aí ano passado ampliou mais 4 equipes, né, de saúde bucal e mais uma equipe volante na unidade móvel, então são 15 equipes. E aí o intuito, nessas novas unidades igual a do Europa e Jardim Paraíso, já tem estrutura para 2 equipes. Essa do Buriti também vai ter estrutura para saúde bucal. Então, a gente não vai ter mais unidades sem estrutura para ter a equipe de saúde bucal. Que o ideal é que a gente tenha. Que a gente vá crescendo tanto a atenção básica com a estratégia de saúde da família e também saúde bucal junto. O Ministério não exigia ou não exige para que a unidade básica tenha já também ajuda? Não é obrigatório. Não é obrigatório. É o ideal, mas não é obrigatório. Situação, hein? Aí o pessoal sofre bastante, né, nessa questão. Mas está avançando. Já estamos com 14, né? Na gestão Wander. 15 com da equipe da unidade móvel. Daí eles vão para a zona rural, essa equipe. Isso, atende na zona rural. E o atendimento está todo vapor. Sim, nos distritos e na zona rural, etc. E tal. Eles fazem o cronograma e vai realizando os atendimentos, os mutirões. Positivo. Agora,
eu acho que já deu para o pessoal que está nos acompanhando ter uma noção da saúde básica, né? Das 22 unidades, zona rural, acompanhando. Eu não sei se tem mais alguma coisa da questão da saúde básica. É que eu esqueci, que a gente falou do centro de especialidades, esqueci de falar algo que é muito importante. Certo. Foi realizada a aquisição de um mamógrafo digital, né? Então, foi em dezembro, final de dezembro, foi lançado esse mamógrafo digital lá no centro de especialidades. O município tinha um mamógrafo que vivia tendo manutenção. Vários problemas. Nas campanhas, ele vivia estressando a gente. O exame. E aí, assim, foi realizada a aquisição desse mamógrafo digital, de um raio-x digital. Então, assim, hoje a gente não tem mais fila de mamografia. Não? Não. Quem Já tem zerou, pedido, zerou. Quem tem pedido, pode ir lá no posto central, lá no centro de especialidade, fazer seu agendamento, que rapidão já faz. Ou na mesma semana, ou no mesmo dia já é realizado. O médico receitou ali, um mamógrafo fantástico, digital, fantástico. Então, a gente está, assim, nossa, super avançamos nisso. Então, nas campanhas... O profissional ali, rápido ali, não falta. Rapidamente, não falta. Ali, Nós temos 2 técnicos que trabalham lá realizando, os laudos são bem rápidos, então assim, graças a Deus, era algo que estava trazendo algum transtorno anteriormente, né, ano passado, ano retrasado, e que a gente conseguiu sanar, então tem sido fantástico. Então assim, as mulheres de Tangará da Serra, que têm pedido de mamografia, que não realizaram ainda, só procure o posto central, porque às vezes tem muita gente que ainda não tem conhecimento, né, por mais que foi divulgado, ainda não sabe, procura lá, que vai fazer o agendamento e realizar o quanto antes. Maravilha, maravilha. Eu acho que agora dá para nós entrarmos na questão que é ali da divisão da UPA, né, e do hospital municipal. Porque às vezes as pessoas pensam que é tudo junto, tudo ali acoplado, mesmo prédio, mas há uma divisão. E aconteceu alguns fatores nesses dias, nesses últimos dias agora, que deu uma repercussão muito, embora negativa, né, na área da saúde. E aí as pessoas às vezes colocam no mesmo balaio ali e falam, rapaz, a saúde pública da Tangará da Serra não tá fácil e tal. Mas para quem nos acompanha entender, a UPA é uma situação, que ela tem um público que ela absorve, né? E o hospital municipal completamente diferente, que dá para a secretária adjunta falar para nós hoje essa divisão e como que ela está funcionando e qual que é o desejo dessa gestão ainda, por mais ainda falta aí mais de 9 meses chegar, né? Já avançou bastante, precisa falar também do avanço que teve e como que está hoje essa divisão aí da UPA e do hospital municipal. Então, na UPA, a porta de entrada é para urgência e emergência. Qual é o maior problema que a gente tem na UPA hoje? Primeiro, o caos que a gente está vivendo hoje é por causa da epidemia, né? Certo. Muitos casos de dengue, chikungunya, as viroses, né? Síndromes gripais. Então, a gente está numa fase bem de superlotação. Nossos profissionais estão trabalhando além da sua força. Além. A gente tem o ideal seria atender em média 400 pacientes, está atendendo 700, 800, então está além da capacidade instalada, por causa da epidemia. Então, assim, o que foi realizado, que tem surtido um bom resultado e que eu tenho certeza que vai melhorar. Lá no Centro de Especialidades, lá ao lado do Camelô, das 17 às 23 horas, a gente tem lá 3 médicos que atendem livre demanda ambulatoriais. Então, é importante a gente falar para a população de Tangará da Serra quem é ambulatorial para ir direto no posto central. Lá vai ser a referência dele nesse horário noturno, das 17 às 23. E durante o dia, procurar a unidade básica de saúde mesmo. Porque, se você olhar na quantitativa de atendimento, em média 125, 140, 150 atendimentos, em média lá, é ambulatorial. E normalmente, isso na UPA, né? Na UPA. Ambulatorial, coisas que poderiam ser resolvidas lá na atenção básica, coisas que aí a gente tem a população que trabalha. Então, o horário que a gente está trabalhando, eles também estão trabalhando. Então, pensando nisso, o Silvana estendeu esse horário lá para a população que trabalha ter essa referência de atendimento ambulatorial. Então, lá no centro de especialidade, das 17 às 23, é para atendimento ambulatorial livre demanda. Então, essa população vai ser atendida mais rápida e só com essa população que não é urgente. A UPA é para urgência e emergência. Assim, se você olhar no geral, a população que é atendida de urgência e emergência, ela não reclama da UPA, porque ela é atendida em tempo hábil. Normalmente, as reclamações vêm da população que é de ambulatorial, que tem que esperar muitas horas, porque é por classificação de risco. Você foi classificado, chegou alguém urgente, ele vai ser prioridade. Então, ele vai ser atendido primeiro. E nisso vai... Né? E a questão da capacidade, né? Como eu falei, a gente tem uma capacidade para 400 atendimentos, está tendo 700, 800, então já está além. E agora, com esse horário,
e sendo permanente, eu tenho certeza que vai melhorar, porque daí a nossa população vai ter uma referência. Ela não precisa se preocupar de ir lá para a UPA. É ambulatorial, a gente até alerta a população. Se é ambulatorial, já vai direto no centro de especialidades. A gente está lá com uma equipe para atender vocês. E essa procura hoje, com essa abertura do posto central lá, de atender até as 23 horas, e como que está a procura do pessoal? Porque o pessoal tem uma cultura de qualquer coisa, UPA. E aí, como que a gestão está trabalhando? Porque está tendo muita divergência, muito problema, as pessoas criticando demais. A administração tem algumas formas de trabalhar para que a pessoa não vá para a UPA se ela tiver lá com uma dorzinha ou um estado febril, de procurar, de repente, o posto central, de procurar as 3 unidades que abriram também lá na Esmeralda, lá no bairro. Então, as unidades básicas, a gente retirou o horário que centralizou. Isso. Porque inicialmente foi aberto em 4 postos, né, de saúde, em 4 pontos da cidade. Daí a gente centralizou no centro de especialidades, porque aí é o acesso mais fácil. Até para a população saber, não ficar, onde que é, onde que eu vou. Estava um pouco bem perdido, pessoal. Então, a gente direcionou centralizado. Então, só agora lá, no posto central. Isso, no tá posto lá central. Atendendo às 19 horas. Das 17 às 23 das 17 às 23 horas. O pessoal tá livre com um probleminha demanda. lá, um estado febril e tal. Procura lá o posto central. Isso. Começo do posto central, começo da semana passada, a gente vê que ainda a procura é um pouco baixa. Foi feita a divulgação em todas as mídias, né? Nos canais de televisão. A UPA continua lotada. Deu uma reduzida. Tava dando 700 e pouco, baixou para 500 e pouco. Ainda é muito, além da nossa capacidade. Mas a gente percebeu que deu uma redução. Então, eu acredito que quando todo mundo acostumar que lá no centro de especialidade tem essa equipe lá para atender livre demanda ambulatorial, a gente vai desafogando, né? Mais. Eu vou antes do feriado agora, nós tivemos 46 atendimentos só lá no centro de especialidades. 46. Então, foi uma quantidade pouca de atendimento, porque normalmente está atendendo 100, 100 e pouco lá. Então, no véspera de feriado, atendeu 46. Essas pessoas que procuram a UPA, é difícil a equipe da saúde de vocês, a própria gestão, está medindo, falando, não, isso aqui, você pode voltar para o seu postinho. Porque teve um tempo que a gente ia na UPA, as pessoas falavam, olha, esse problema seu só no postinho de saúde. Isso não acontece mais na UPA, ó, esse problema teu aqui, ó, ele é eletivo, você precisa tratar lá na UPA. E a pessoa tinha que voltar para o postinho de saúde para ser atendido lá. Como é que está funcionando essa questão da UPA? O que acontece? É realizada a classificação de risco. Então, a nossa equipe, ela acolhe. Independente de quem quer que seja, precisou de atendimento, sendo urgente ou não, como era o único local de referência para atendimento fora do horário, atendia todo mundo. Independente do que a pessoa tinha. Independente. Então, é por isso que porque a gente sabe que a nossa população trabalha. Saía então, às 5 horas, não tinha nenhum lugar para atender. Exato. Aonde que dava o acúmulo de pessoas. Exato. Independente do que a pessoa tinha. Se era um estado febril, ou se tinha alguma dorzinha que estava sentindo mais de semana, mas como não tinha nenhum outro local das 17, a UPA, então, sempre ela foi superlotada. Sempre acolheu. E aí sempre esses problemas, as pessoas criticando, não, mas aquela UPA não dá, porque eu tenho um fulano e tal, esperou 8 horas e tal, etc e tal, devido a esse fator, que depois da 17 não tinha esse local, e a administração tomou essas providências de abrir esse local, que é o posto central, para que as pessoas possam estar caminhando. Outra coisa que é importante colocar, a pessoa que não chega com uma urgência e emergência, para diferenciar. Urgência e emergência. É aquela pessoa que está com uma dor terrível, que não suporta mais, ou aquela pessoa que foi um acidente de um veículo. Essa aí seria a urgência, né? Isso. Assim, eu tô com febre, tô com diarreia, eu tô com dor de cabeça, é ambulatorial, você pode ir no centro de especialidades. Certo. Tirando isso aí, seria uma pessoa que sofreu um acidente, a pessoa... Isso, uma pressão super descompensada, um diabetes super descompensado. Isso aí já tem que ser atendido rapidamente. Sim. Aí chega uma pessoa dessa na UPA, quem tá lá com uma dorzinha vai estar aguardando. Vai esperar. Vai ficar aguardando, vai ficar esperando. Eu acho assim, e eu acredito muito que esse horário estendido e nessa região, né, que está centralizado, vai facilitar muito o acesso. Que a gente compreende também que a população precisa de uma referência para o atendimento fora do horário de trabalho. A pessoa não vai faltar no trabalho para ir fazer uma consulta. É raro alguém que faz isso. A maioria quer ir à noite mesmo. Então, eles vão ter essa referência lá, né? Mas se vai lá na UPA, e às vezes você pode perguntar, mas se alguém for lá na UPA e for ambulatorial? Porque lá é realizada a triagem e a classificação. Nós não vamos mandar o paciente para o outro lado da cidade. Não. Você tem que ir lá para o posto central. Não vai direcionar. Vai atender ele lá. Vai ficar aguardando, né? Vai acolher. Aí a gente orienta, quando você precisar de novo lá no centro de especialidade, a gente está tendo atendimento,
das 17 às 23 horas, então está sendo bem rápido, o pessoal está gostando bastante. Então a orientação de vocês, da equipe, da gestão, chegou na UPA independente do que o cidadão ou a cidadã tem, acolhem. ele vai acolher. O único problema é que às vezes alguns são acolhidos, mas ele vai ficar sentado na cadeira lá, porque o problema dele não é tão urgente. E aí, de repente, entre tantos que é atendido, um vai estar falando, aí vai dar Mas a gente orienta também, a equipe também orienta. Ó, lá no centro de especialidade tem um atendimento ambulatorial, porque às vezes tem pessoas que conseguem, né? Tem condução, conseguem até lá, né? Vai passar pelo atendimento mais rápido. Chega lá, você já orienta. Mas às vezes tem alguém que veio de ônibus ou veio distante, né? Então ele vai ser acolhido e vai permanecer ali. Ele não vai ser mandado ir lá pro centro de especialidade. Você tem que ir lá, não. Chegou, se ele quiser, ele tem a opção. Ó, se ele tiver com uma moto, de carro, ó, se você quiser descer para lá, eu acho que lá tá mais tranquilo do que aqui. Aí vai ficar a escolha do paciente, a critério dele, né? Outro detalhe, nós temos uma cultura também muito forte em Tangará da Serra, não sei se onde você passou também era assim. A pessoa tá com uma virose ou tá com essa questão ambulatorial, né? Aí ele chega lá e vai passar pelo médico. E aí, se o médico só passar a receita para ele vir embora, ele fala, bom, o médico não pegou nem injeção em mim, não deu sorinho para mim, não deu nada. Isso é cultura ou isso aí depende do médico ou do problema? Porque acontece 6 vezes na UPA, né? Sim. A pessoa passa pelo médico, o médico examina, fala, olha, o senhor está com tal coisa, eu vou passar a receita para o senhor vai procurar daí comprar o medicamento, depois o senhor procura a unidade básica de saúde da família para o senhor ser acompanhado. E a pessoa acha estranho dele não sentar naquela cadeira para tomar um soro, né? Como é que é isso aí? É porque assim, são condutas médicas, né? Então são coisas que a gente nem interfere. Então o médico vai atender o paciente, avaliar. Se ele achar que há necessidade de tomar um soro, ele vai tomar um soro. Como né? É feito a sorologia lá na UPA. Certo. Mas quando é um caso só de prescrição de medicamento, ou só injetável intramuscular, toma e é liberado. Mas, assim, é conduta médica, não dá pra gente questionar, né? Às vezes alguém reclama alguma coisa, não tem como a gente adentrar isso, não. Eu fui lá, fui atendido. É o profissional que vai avaliar, é o profissional que vai saber qual é a real necessidade do paciente, né? É por isso que é importante. importante. E dizer, assim, que nós temos inúmeros tipos de medicação, né? Tanto injetável quanto oral, né? Que vai resolver os problemas, né? Então, quando o médico passar, confie, né? É um médico, ele foi formado, ele sabe o que ele tá fazendo. Só para dar uma pequena retroceder um pouquinho, quando se começou esta chikungunya, essa dengue, esses negócios aí, a gestão não se pensou em colocar esse horário estendido para não chegar no ponto que chegou alguns dias atrás aí. O que aconteceu que não chegou nesse consenso um pouco antes do início da epidemia aí? O que acontece? Se você olhar assim, no geral, assim, Tangará é um dos municípios que está tendo mais número de casos. Até porque a nossa equipe de vigilância é extremamente vigilante. Realmente faz as notificações, faz os exames. Eles fazem um trabalho árduo nesse levantamento, né? E aí tem questão burocrática. Foi se pensado em inúmeras alternativas. Só que no serviço público, não é eu falar, eu vou pôr aqui, já vou e faço. Rápido. Tem toda uma questão burocrática aí para poder a gente conseguir realizar essa referência. Então a gente está tentando, aí tinha questão de folha que estava ultrapassado. Então você tem inúmeras coisas que acaba te meio te limitando. E aí mas assim, logo que veio o boom, foi feito a questão do horário estendido, foi imediato. Foi feito o contrato emergencial, foi aberto nas unidades à noite, 4 unidades de referência. E aí, assim, vem sido tomadas providências. Só que às vezes as pessoas, igual eu falei anteriormente, as pessoas acham que é só eu querer ir, vou lá e faço. Não, tem toda uma burocracia, tem legislação, né? Tem órgão fiscalizador. Você não pode tomar decisões assim de forma precipitada e nem trazendo nenhum dano, né? Mas foi tomada a providência. Foi tomado. Né? Para a gente passar para outra pauta, que é o Hospital Municipal, ainda quero me atentar, porque deu uma repercussão muito grande, para você falar para a gente, para o nosso público aí. Aquele caso da senhora que faleceu, que deu imprensa, deu Câmara Municipal, deu um monte de pessoas falando ali. O município conseguiu levantar os fatos, esclareceu, veio falar o que aconteceu realmente naquele caso daquela senhora? Sim, a equipe técnica lá do hospital, da UPA, ela fez uma nota técnica, né? O secretário já fez a divulgação em todas as mídias explicando a situação. A gente, assim, sente muito porque a gente sabe que foi uma fatalidade. A gente fica triste, que toda perda, ela é dolorosa, independente de idade, o que for. A gente sofre, né, também com a família. Mas, infelizmente, algumas coisas fogem, né, do nosso controle. Perfeito. Entrando agora no Hospital Municipal. Tangará da Serra passou muito tempo sem ter um hospital com leite de UTIs e com equipe médica ali atendendo, fazendo cirurgias, fazendo parto, fazendo muito
muitas coisas ali. Tangará da Serra, na gestão Wanderer Masson, conseguiu avançar nesse quesito aí. Você que está ali junto, está acompanhando na questão administrativa, questão políticas também, fazendo políticas públicas de saúde. Como que anda o nosso hospital municipal hoje? Então, gente, eu fico até emocionada, certo. Porque o que acontece? Quando eu retornei para Tangará, tem um hospital municipal, né? Sim, com um centro cirúrgico construído, mas que nunca tinha funcionado. Nunca. Estava lá encostado. Daí o município tinha contratualizado na rede privada alguns tipos de procedimentos cirúrgicos, ortopédicos e os partos, e que a grande parte da população dependia de ir para Cuiabá, dependia da regulação de Cuiabá. Então era desesperador. Era desesperador das pessoas, às vezes, precisar de uma cirurgia, tipo, mulheres com sangramento, né? Precisar de cirurgia ginecológica. E não tinha para onde você mandar, e depende da regulação de Cuiabá, e tem toda aquela burocracia, aquela demora. E aí, assim, esse feito de ter o hospital, até me arrepio, de ter o hospital funcionando integralmente, sabe? De você olhar aquele centro cirúrgico funcionando, em média 400 cirurgias por mês são realizadas ali, cirurgias ortopédicas são todas realizadas ali, só vai para Cuiabá quando é alta, média ou alta complexidade, uma complexidade maior que exige prótese, aí vai para Cuiabá, que é do estado. Mas assim, a gente tem um núcleo interno de regulação que é fantástico, que tem feito essa ponte, né, com a regulação de Cuiabá e do estado para facilitar o acesso da nossa população. Então, assim, nossas crianças, já nasceu mais de 1.000 crianças no nosso hospital municipal. A gente aumentou o índice de parto normal. Então, assim, a gente está numa estrutura hoje completa, funcionando a todo vapor. Então, assim, antes era 100 e poucas cirurgias por mês, hoje a gente tem 400. 400 cirurgias. Antes tinha paciente que tinha ortopédico, ficava 30 dias internado esperando uma cirurgia. Porque a capacidade instalada não conseguia atender todo mundo. Tinha paciente que estava até em casa com fratura, guardando vaga. Tinha que aguardar. E a gente realiza tudo lá. Gente, isso é maravilhoso, isso é fantástico. Isso é algo que... E as pessoas não observam esses detalhes, essas questões, né? Porque o hospital municipal, ele não recebe críticas, mas também você não vê as pessoas elogiando o hospital municipal. Gente, como que é fantástico. Se eu vou falar só da UPA, mas você não vai falar do hospital municipal, das cirurgias que é feita. E como que é fantástico, são mais de 400 cirurgias por mês, sabe? Quando as pessoas dão a entrada ali, rapidamente é resolvido. Os leitos de UTI, tem 10 leitos de UTI, que dá de 10 em vários hospitais privados por aí. E funciona perfeitamente todos então, hoje os a nossa população, e tudo considerado com recurso próprio. A gente não recebe nenhuma contrapartida. O Estado é pouco. A gente está tramitando para poder, porque o hospital também não tinha um alvará, agora a gente está tramitando, tá tudo certo, né? Tem um alvará sanitário, tudo ok. A gente já está tramitando para a gente conseguir a contrapartida estadual. E quando a gente recebeu o cofinanciamento estadual... O Estado, a União... Isso. Daí a UTI não vai ser de Tangará. Hoje as UTIs é de Tangará. Então tem mais de ano que o município custeia essas 10 UTIs. Então elas são nossas. Né? Então, nossos pacientes que estão lá, imediato, eles precisam imediato. Nossas vagas garantidas. É só para o município. É, só agora nossa. Agora que há uma possibilidade de fazer isso, quando houver o cofinanciamento estadual, ele é via regulação estadual. Então, aí a gente vai receber, mas também ele vai ser aberto, assim como do Hospital Santa Ângela do HC, que também é contrato do Estado. Tem vários e é via regulação. Né? Mas hoje é só o município, as pessoas, os pacientes só do município. Foi um altíssimo investimento, tanto nos centros cirúrgicos, quanto nas UTIs, tudo com recurso próprio. E também é muito importante falar do centro de imagens dentro do hospital. A gente tem um tomógrafo novo funcionando há mais de ano. Então, antes, quantos que o município fazia 23 tomografias mensais. Olha o tamanho do nosso município. Era raro alguém conseguir fazer uma tomografia no município. Hoje é livre demanda. O paciente chegou lá, está internado, já vai lá para o centro de imagem, já faz a tomografia, o médico já faz o diagnóstico, se precisa fazer cirurgia, já vai para o centro cirúrgico. Se é caso de UTI, já tem UTI. Gente, nós somos uma rede estruturada. Que é um sonho para Tangará da Serra, porque nunca funcionou. Desde 2008, nunca funcionou. 2007, então, assim, você olhar isso é grandioso, não é possível. Que a gente que está ali, que estava antes e o depois, como que é... Evoluiu muito, avançou muito. Como que é um sonho para a gente olhar e ver aquela referência, saber para onde que os pacientes estão indo, tá resolvendo o problema, para a gente é fantástico. Essa questão do credenciamento dessas UTIs,
junto ao Estado, para receber recursos do Estado. Isso pode impactar um pouquinho na vida do cidadão tangaraense ou não vai fazer muita diferença? Não necessariamente, porque assim, a gente continua tendo referência. Como que o Estado faz com relação à regulação de UTIs? Sempre eles dão prioridade para município e região. Então, assim, algum tangaraense precisou de UTI. É aqui no município que eles vão tentar. E quando não tiver vaga, aí vai buscando onde for mais próximo, né? Ah, entendi. Isso. Porque não vai ter, além dessas 10 que vai ser credenciada pelo Estado, nós temos o HC, que tem um número também, né, de leitos, e também o Santa Ângela, que também. Sim. Então vai ser de 10, pode chegar a 20, né? 20 leitos. Porque assim, os municípios, ninguém paga UTI. Não, né? Só Tangará. Então, o Tangará está fazendo um feito. E o consórcio também não ajuda o consórcio? O consórcio é outros tipos de serviços. Já, né? Não é... É consultas especializadas e exames. Não tem a ver com centro cirúrgico. Tá, e entrando nessa questão de consultas, que era... Também Tangará da Serra tinha um problema sério, Sim. né? A pessoa tem que passar pelo ortopedista, tem que ir para Cuiabá. Tem que passar pelo oftalmo. Como que está essa questão de especialidade? Tá, deixa eu só concluir da questão do centro de imagens, que eu comecei a falar e acabei me esquecendo. Então, a gente tem o tomógrafo, né, que hoje é livre demanda lá dentro. A gente tem ultrassonografias também, que é livre demanda. Também moderno, também, digitalizado. Tudo moderno. E raio-x digital dentro do hospital. Então, assim, tá fantástico. 3 aparelhos ali para atender toda a demanda de imagem ali no hospital municipal. Rápido. Então, a gente até alerta, se a nossa população que tem pedido de tomografia, que tem pedido de raio-x ou de ultrassom, que às vezes foi colocado via sistema para regulação pactuada ou de Cuiabá, que às vezes, mas eu não consegui fazer ainda. Procura na secretaria ou procura a regulação para verificar isso, que às vezes tem muita gente que não está com o cadastro atualizado, que é outro problema que a gente tem no município. Tanto para as regulações via Cuiabá quanto municipal. Por exemplo, lá no CISREG, aí libera a cirurgia do paciente. Sim. Eles ligam, aquele telefone não existe mais. Já não é daquele paciente. Então, é importante a gente falar para a nossa população, procura o posto de saúde, né, mais próximo da sua casa e pede para atualizar o seu cartão SUS. O CISREG, ele é vinculado com o cartão SUS. Talvez lá no prontuário eletrônico, que é no eSUS, dentro da unidade, está atualizado. Mas lá no CAD Web, que é onde está o cadastro do cartão SUS, não está. Então, atualiza seu endereço, atualiza seu telefone. Isso. Porque o CISREG, ele é interligado nesse CAD Web. É muito importante. Tem muita gente... Olha, é uma canseira tentar localizar. Eles ligam vários e não conseguem localizar. Aquela cirurgia era cancelada. Isso. Não é, ele vai ficar aguardando, porque ele não localiza o paciente. Às vezes chama a unidade para ajudar a localizar. Alguns localiza. Mas é muito importante a gente conscientizar a nossa população. Eu mudei de endereço, eu mudei de telefone, vai na unidade e atualiza. Atualização. Porque liberou alguma coisa lá em Cuiabá, eles vão ligar naquele telefone. Naquele que está lá, se não encontrou. Não tá atualizado. E tem muitos casos que a gente vê de paciente que eles tentaram localizar, que pede ajuda pra gente. Então, dá muito trabalho a questão da desatualização. Então, é importante a gente estar reforçando frequente de atualizar. Olha, isso é excelente a questão dessa imagem, porque Tangará da Serra passou por um processo muito grande, que para se fazer uma tomografia em Cuiabá, primeiro que era caro, segundo tinha que ir para Cuiabá, era raro muito conseguir grande, uma tomografia. Alguns hospitais de Cuiabá ainda faziam preço diferenciado, pessoas tinham que correr, deslocar para Cuiabá fazer, então vale parabéns. Sim. A saúde pública de Tangará da Serra nesta área, e infelizmente a saúde pública hoje, parece-me que as pessoas só foca a UPA, né? Não foca todo esse trabalho que tem por trás, né? Sim. Principalmente o centro cirúrgico, que está sendo um sucesso na cidade de Tangará da Serra. Agora, se você puder falar um pouquinho pra gente sobre a questão da especialidade, né? Dos médicos que o consórcio, você falou que trabalha nessa forma, porque antes também, para conseguir consulta com um especialista, era uma situação bem complicada, era um transtorno. Não sei se melhorou. Então, antes dependia de Cuiabá ou credenciamentos só no município de Tangará, então é mais difícil, né? O município estava fora do consórcio desde 2016, então retornou ao consórcio em março do ano passado, o que para o município foi fantástico. Porque o consórcio, ele atende os 10 municípios da região Médio-Norte, mais o município de Brasnorte. Então, o nosso consórcio da Médio-Norte, ele atende 11 municípios. Então, ele consegue comprar as consultas especializadas em um quantitativo maior e um preço melhor. E eles sempre tentam dividir por região. Então, eles fazem os credenciamentos, então, eles tentam sempre que seja daqui. Certo. De Tangará, para facilitar o acesso da população. As pessoas viram para Tangará. Mas, às vezes, os especialistas não querem, eu acho que não compensa. Aí, acaba vindo o pessoal de Cuiabá credencia,
mas a gente garante levar esse paciente para fazer o exame. Alguns é em Cuiabá, mas a grande maioria é no próprio município. Então, a gente consegue esse acesso facilitado através do consórcio, tanto de consultas especializadas, gerais, vários tipos de especialistas, quanto exames também. E qual está sendo o prazo? Por exemplo, a pessoa passa na unidade básica da saúde, aí o médico passa lá uma especialidade para ele, e ele já dá entrada no próprio unidade, né? Na própria unidade básica. Este intervalo aí está sendo uma média de quanto tempo para que a pessoa consiga passar pelo médico? Vai variar do grau de prioridade, né? Então, se o médico vai fazer a solicitação, né, do especialista, ele vai protocolar no posto de saúde, e aí o nosso médico regulador, lá da regulação, ele vai avaliando as prioridades. O que é ambulatorial demora um pouco mais, né? Tem se liberado, assim, desde ano passado tem sido realizados inúmeros mutirões. Tipo, quando tem alguma fila de especialistas que está muita demanda ali aguardando, numa demanda reprimida muito grande, é realizado os mutirões para dar uma desafogada, né, naquela especialidade. Então, os mutirões têm sido constantes, de diversas especialidades. Para que as filas não se Exato, para não ter aquela... Para poder resolver o quanto antes. Mas aí a questão da liberação vai depender da prioridade. O médico vai classificar, avaliar essa prioridade e vai liberando sempre pelos mais urgentes, né? Da mesma forma também está acontecendo com as cirurgias eletivas que na saúde, também no posto de saúde, que o médico passa o encaminhamento, da mesma forma esse regulador vai ver se é urgente ou não é urgente, para ele possa encaminhar. E mesmo sendo ambulatorial, as cirurgias não têm demorado muito, né? Já se demorou muito porque a gente não tinha referência, né? Mas hoje não mais. Claro que os que é urgente é bem mais rápido, né? Às vezes tem uns que dão entrada na UPA, já fica internado, já faz cirurgia rapidamente. Agora, quando é ambulatorial, aí demora um pouco mais, mas não é uma demora tão longa, né? Normalmente se avançou muito nessa questão. Vamos supor, o paciente deu a entrada lá, pedido de cirurgia, e está demorando, e ele agravou o caso, um exemplo, pode acontecer, né? Não, enquanto eu fui classificado, eu estava ali como eletivo, mas eu agravei. Então, tem que ir na unidade básica, passar pela consulta para que o médico altere lá no sistema que teve uma gravidade naquele caso para alterar a prioridade dele. O próprio médico já faz a alteração e já vai ser atendido já. Sim. Se der para fazer no hospital municipal, já faz, ou encaminha para o hospital. Ou algum caso assim, eu dei uma entrada numa cirurgia que ela era eletiva, mas eu tô em casa, passou tipo 15, 20 dias, 30 dias, eu tô aguardando e de repente eu agravei. Porta de entrada é a UPA. Entrou na UPA, vai ser atendido, foi classificado como urgente, já vai para o centro cirúrgico. Maravilha. Encaminhando para o nosso encerramento, mas eu ainda quero falar sobre agora a nova UPA de Tangará da Serra. Falei um pouquinho com o secretário na época. Esse ano, vai pelo menos iniciar o trabalho da nova UPA ou ainda está em estudo da questão de projetos, etc.? Então, o projeto arquitetônico já está pronto, né? Tanto o prefeito quanto o secretário estão buscando, junto aos deputados estaduais, federais e Ministério da Saúde, recursos para essa construção, né? Então, é um sonho essa nova UPA, mais estruturada, mais ampliada, né? Mas a gente tem fé que eles vão conseguir. Já tem alguns deputados que estão direcionando emenda para essa construção. Não tem o recurso já garantido total, mas o projeto já está pronto e eles estão organizando para poder ir em Brasília e vários contatos aí, como eu falei, dos parlamentares, para conseguir complementar esse recurso para essa construção. E aí, Tangará da Serra ficará com 2 UPA? Não vai ficar com 2 UPA. Qual que é o intuito do município? Ele vai ter essa outra UPA ampliada, estruturada, que vai ser do lado da unidade descentralizada de reabilitação ali, fundos da hemodiálise, bem estruturado, o projeto está fantástico, é um sonho fantástico, para realmente acolher bem os nossos pacientes. E a antiga UPA, ela vai ser a extensão do hospital municipal. Então, a gente vai ampliar para que a gente tenha mais leitos, aumentar a nossa capacidade de cirurgias. Porque quanto mais leitos eu tenho, mais capacidade para fazer cirurgia o município vai ter. Hoje, assim, a gente tem uma quantidade X de leitos, então ele me limita, né, aquela quantidade de cirurgia. Aí, quando puder ampliar, vai aumentar também as cirurgias. Maravilha, maravilha. Isso é bom, porque a saúde pública em Tangará da Serra, eu estou percebendo que nos últimos dias as pessoas não falam de outra coisa a não ser a UPA, né? E nós percebemos ao longo dessa conversa que a saúde básica avançou muito, muito mesmo, está avançando, quase 90% de cobertura.
Nós vimos aqui que o Hospital Municipal está um show com o centro cirúrgico, imagens ali, excelente com tomografia, vários aparelhos ali que está atendendo. E a extensão também do posto central. Então a gente viu que a população pode ficar tranquila, que a saúde pública de Itangaraçu não está tão caótica como as pessoas estão falando. Não, né? gente, não Porque está. o que dá é a impressão de quem está aqui por trás, por fora, quando ouve algumas pessoas falarem, degrinirem nas redes sociais, ou também nos canais de televisão, a Tangará da Serra, a saúde nossa, mas nós conversando aqui, nós percebemos que a saúde da Tangará da Serra, o único probleminha que tem é a UPA, mas em alguns momentos, que as pessoas vão lá e de repente ficam um pouquinho esperando, porque não é tão urgente e tal lá, e as pessoas fazem um estardalhaço que a saúde pública nossa às vezes tá por falta situação. De conhecimento sim, mesmo, sim, né? conhecimento, e as pessoas usam muito fake também, muitas coisas, hoje tem muito fake e tal, mas está caminhando, né? Sim. Nós temos que parabenizar, então, o trabalho que foi feito ao longo do tempo da gestão, né? Ainda tem mais coisas tem que eu mais esqueci de falar. Pode falar, pode falar. A questão da renovação da frota, né? Que a gente tinha 3 ambulâncias que viviam na manutenção. Então, a gente está com 5 ambulâncias novas, mais as outras 3 consertadas. A frota do SAMU foi renovada, né? Toda a frota da atenção básica, da especializada, a gente tem uma frota nova. A nova, zero. Então, assim, a gente tinha dificuldade para algumas coisas. Os setores têm carro agora. Central de abastecimento farmacêutico tem carro. Olha aí. A vigilância tem carro, epidemiológico para entregar as vacinas. A atenção básica tem carro para garantir que essa equipe volante... estrutura de locomoção, hoje a gente então... tem uma frota fantástica na saúde. Outro problema que a gente tinha era a questão dos ônibus e das vans que levavam pacientes para Cuiabá. A gente não tem esse problema mais. Não tem. Não, foi resolvido, graças a Deus. Olha aí. E também a gente foi contemplado, que é importante falar, já está quase pronto o projeto arquitetônico, foi aprovado pelo Ministério da Saúde a construção de um CAPS infantil, que é um centro de atenção psicossocial para criança e para adolescente. Então, para as crianças e adolescentes até 17 anos. 17 anos. Então, nós vamos ser o CAPS mais bonito do estado de Mato Grosso. Olha aí. Vai. Que excelente. Vai ficar lindo, o Excelente projeto está ficando lindo. Aí o Ministério vai... tem um aporte do tem Ministério. um aporte do Ministério, mas o município vai complementar com quase o mesmo valor, porque vai ser um super CAPS infantil, fantástico. Então, foi uma equipe que foi implantada recentemente, né? Ano passado, e ele vai ter um prédio próprio, estruturado. Isso. Então, assim, o município tem se preocupado de estruturar os serviços já existentes, de ter novos serviços que a gente não tinha antes. É porque é só o CAPS 1, hoje tem o quê? O CAPS 1 e o CAPS 2? Só tem um CAPS 1, que é o de adulto, né? Não é? Aí que é um local todos, alugado, né? Também. A gente também inseriu a proposta para o CAPS adulto, mas não foi aprovada ainda. Foi aprovada do infantil. Então, já é um ganho, né? Já é um ganho muito A gente grande. vai ter o infantil e, se Deus quiser, em breve a gente vai ter o CAPS adulto também numa estrutura adequada. Excelente. Olha, outros momentos, vamos ter que falar de outros assuntos, mas vamos ter que caminhar agora pro encerramento da nossa conversa aqui na Tangará que eu quero. Caminhando para o encerramento, qual a Tangará a Erizane quer para o futuro? Eu quero uma Tangará linda, organizada. Eu sou suspeita a falar de Tangará, porque, como você viu, fiquei 10 anos sonhando com esse retorno. Então, às vezes, quem está aqui, que às vezes reclama de algumas coisas, eu não olho assim. Eu olho Tangará como o local ideal para eu viver, o local ideal para eu viver com a minha família, para eu crescer. É uma cidade de oportunidades. A nossa cidade tem sido muito organizada, ela está crescendo, ela está melhorando. A gente não pode não enxergar isso, não tem como não enxergar. Então, assim, eu sou suspeita a falar Tangará, eu já estou na Tangará que eu quero. Eu já estou na Tangará que eu quero. Excelente. E eu espero permanecer na Tangará que eu quero. Porque eu amo essa cidade. E você, qual a Tangará você quer para o futuro? Deixa aí o seu comentário, né? Deixa o seu like, se você puder, inscreva-se no nosso canal. Você acompanhou a conversa aí com a secretária adjunta de saúde, Tangará da Serra, Erizane. Então é um prazer aí ter vocês com a gente. Até a próxima. Tchau.